Olá pessoal, boa noite. Vão me falando se tá tudo ok aí com o áudio, a imagem. Vão me confirmando. Boa noite. Então, vamos esperar o pessoal ir entrando, mas explicando rapidamente. Hoje damos início a uma série de lives aqui no nosso Instagram em comemoração ao mês das vocações. Esse mês de agosto a nossa igreja celebra o mês das vocações e iniciamos ontem com a vocação sacerdotal. Então hoje receberemos um convidado muito especial, muito querido por todos nós, que é Padre Valdinan. A gente está só esperando ele entrar aqui na live. E a gente vai dar início a esse momento, conversar um pouco com ele, como é a vocação sacerdotal, como foi esse período para ele de discernimento da sua vocação. E ele tem muito a nos dizer, tem muito a nos ensinar e vai ser uma live muito rica, uma live muito boa. Então convida que você conhece, manda o link, que esse é o momento, tá certo? Vamos esperar só mais. Pronto, ele entrou. Olá, Padre Olá, Valdinan. tudo bem, cara? Tudo bem? Como o senhor Muito. está? Tô bem, graças a Deus. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Pronto, Tá certo. tudo Então, bem. como eu estava explicando ao pessoal, né, esse mês é o mês das vocações, o mês em que a nossa igreja celebra as vocações. Iniciamos com essa vocação tão importante que é a vocação sacerdotal. E o sacerdote que ele traz um grande benefício à nossa igreja, à nossa salvação em si, não é verdade? E Sim, quão grande o sacerdote é o amor do coração de Jesus, é aquele próprio que traz Jesus a nós, né? E com isso muita mesmo. alegria a gente lhe recebe aqui na Obrigado. nossa paróquia. Muito feliz por ter aceitado nosso convite. E para a gente conversar um pouco sobre como é a vocação sacerdotal para o senhor, como foi esse período de discernimento. E vai ser uma conversa, tá Uhum. certo? Certo. Então, Uhum. Eu diga. vou começar. Você quer o que eu vou dizer? Não, quer falar alguma coisa? Pode dizer. Uhum. Para a gente iniciar, só invocando Santíssima Tá bom. Trindade, Isso. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em Para vós quem vós comece, para comece vós e vos termine termine, tudo aquilo que fizermos por por Cristo Cristo no Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Tá para certo, iniciar senhor. falando sobre a vocação sacerdotal, eu vou fazer uma pequena análise do texto, que é a oração que consagra o sacerdote, né? Já que a gente está falando dos padres, né? Claro que nós devemos saber de antemão que o sacramento da ordem tem 3 graus, né? O primeiro grau é episcopal, os bispos, a plenitude do sacerdote, já que o bispo ele tem a função de ser o pai, né? Ele é aquele que realmente ele vê por cima a situação, né? Então ele tem a plenitude do sacerdócio. Depois os padres, o segundo grau, e o terceiro grau, a ordenação dos diáconos. O bispo e o padre têm em comum a questão justamente do sacerdócio, né? A comum dignidade, porque tanto o padre como o bispo podem presidir a Eucaristia. Já o diácono, ele é ordenado ao serviço, não para presidir a missa, né? É diferente nesse sentido. A ordenação do diácono, do bispo e do padre, né? Essa diferenciação. E lembrando que o sacramento também do matrimônio, junto com o sacramento da ordem, são os sacramentos do serviço. A pessoa casa, o homem é ordenado para o servir o outro, servir, né, as pessoas, não é para si mesmo, mas para o benefício do outro.
né? No caso do matrimônio, o bem dos cônjuges e a questão dos filhos. Depois, no caso do sacerdote, ele é consagrado a Deus para o benefício do povo, né? Para a salvação, como você disse. Sim. Pois bem, aí no sacramento da ordem, a matéria e a forma é justamente isso. A matéria é a imposição das mãos do bispo, do sucessor dos apóstolos, que continua, né, realmente essa missão de salvação, de levar ao evangelho, né, de continuar a obra de Cristo, já que vem dele esse mandato, essa ordem. Né? E o padre, ali na hora, ele é ordenado com essa imposição das mãos e com a prece de ordenação, a oração consecratória, chama. Pois bem, a oração começa assim, vamos fazer uma análise aqui do texto litúrgico. Assistindo o Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Então veja que sempre a oração é dirigida ao Pai, né? Ao Pai que é a fonte na Trindade, é dele que vem a graça, a bênção. Autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças. Interessante, né? A dignidade humana que vem de Deus, Deus que dá essa dignidade é comum a todos, essa dignidade, seja homem, seja mulher. A dignidade é humana. Distribuidor de todas as graças, porque é dele que vem as graças, por meio do Filho, no Espírito Santo, que dá esse crescimento e vigor a todas as coisas, né? Deus que é o Criador, Deus que é o guia, Deus que dá o ser, da existência. Né? Então ele dá crescimento e vigor a todas as coisas. E para formar, olha que interessante, para formar um povo sacerdotal, então Deus quis formar um povo sacerdotal. Então veja que aí entra o batismo. No batismo, todos os cristãos, né, participam do sacerdócio comum dos fiéis. O sacerdócio comum dos fiéis significa o quê? Que a minha vida é doada a Deus. Eu sou consagrado a Deus para me oferecer a Ele, para me unir a Ele, para amá-lo acima de tudo, para amar o próximo por causa dele. Então veja, o sacerdócio comum é para todos os fiéis. Então começa no batismo. Todos são sacerdócios santos, no sentido que participamos de um povo, o povo do Senhor, o povo de Deus, a igreja, corpo de Cristo. Então Deus Pai quis esse povo sacerdotal, esse povo que se ofereça, que ofereça a boa nova, né? Que ofereça a sua vida, que ofereça seus afetos, seus sentimentos, sua racionalidade, que ofereça tudo para louvor e glória dele. O engenheiro no seu trabalho oferece seu trabalho para que, através daquele trabalho, ele santifique a si, santifique o outro, para que o seu trabalho, né, seja para o louvor de Deus, para a glória de Deus, para que aquilo traga um benefício para o bem comum da sociedade. Isso é o sacerdócio, por exemplo, de alguém que é engenheiro, é médico, trazer o benefício da saúde. Todos exercem um sacerdócio, sendo cristãos, para louvor, glória de Deus e para a santificação sua e também contribuindo para a edificação do reino de Deus, para a salvação das almas. É interessante. Pois bem, mas esse Deus quis estabelecer, segundo diz aqui a oração consacratória, em diversas ordens, os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Então veja, Deus, já no Antigo Testamento, já havia isso, né? Nós sabemos muito bem que havia aqueles homens escolhidos por Deus, de modo especial ali com a Arão, que escolhe sacerdotes. Mas aquele sacerdócio é imperfeito. Ele oferecia sacrifícios imperfeitos, sacrifícios, né? De boi, de bode, sacrifícios de bichos, oferecia os frutos da terra. Então aquilo era imperfeito, era um sacerdócio imperfeito. Não era capaz, de fato, de estabelecer uma justiça entre Deus e a humanidade. Não era uma relação perfeita. Então foi necessário que Cristo viesse e fizesse essa ligação do homem com Deus. Então ele agora é o sacerdote verdadeiro, o perfeito, o sumo sacerdote. Ele agora é a vítima verdadeira, não mais o cordeiro, os animais do Antigo Testamento, que eram incapazes de perdoar o homem de seus pecados, eram incapazes de santificar o homem. Era um culto muitas vezes
marcado pelas coisas externas, um culto muito distante do coração. É uma coisa que Deus fala muito através dos profetas. Esse povo só me honra com os lábios, mas o coração está distante. Então, um culto imperfeito. E o sacerdócio, e sacerdote em si, que também não tinha essa plenitude. Então, em Jesus Cristo, agora nós temos o verdadeiro sacerdote. Nós temos a vítima, nós temos, né, a oferenda, temos realmente aquele que representa o homem diante de Deus. Porque ele mesmo é Deus. Diga. Isso é muito, muito interessante e muito forte, porque o padre, a partir do persona Christi, ele é o próprio Cristo que se dá e ele se oferta. Ele é a oferta e ele quem oferta. Então isso é tão grandioso, né? Justamente. E aí Jesus Cristo age no padre. O padre é ministro, ou seja, instrumento de Cristo. É o próprio Cristo ali no altar, oferecendo, né? O Deus utiliza desse ministro, da fraqueza humana, porque é interessante saber que o padre é revestido de um poder sagrado. Cristo revestido de um poder sagrado, o sacerdócio. Então é mais do que só exercer uma tarefa, uma profissão. O padre não deve ser um ativista político. O padre não deve ser alguém que fica criando divisão por causa de partidos políticos. Não, não é papel do padre. O padre é ministro do Senhor. E se é ministro do Senhor, deve ser ministro da unidade, ministro da concórdia, ministro em que as divergências ali humanas não contam. Porque ele leva o homem para Deus. Ele é instrumento da graça de Deus. Da salvação que é para todos os homens. Não é para um grupo apenas. Não é para, né? E ele é padre da igreja. Né? Então veja a dimensão como é profunda. Sim. Você quer complementar alguma coisa? Não, tá perfeito, padre. Pode continuar. Pronto. Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Moisés e Arão, para guiar e santificar o povo, lhe destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Ou seja, Moisés e Arão é como se fossem os bispos ali, né? Claro, padre, os chefes. Podemos dizer que Moisés e Arão foram os primeiros sacerdotes? Sim. Só que eles tinham uma função maior no grupo, né? Uma função de guiar, de santificar, mas eles precisavam de colaboradores, como o bispo. O bispo, ele é o cabeça, ele é o sacerdote em plenitude, ele guia o povo também, ele santifica o povo também, ele instrui e ensina o povo. Porque não é essas três funções, ensinar, santificar e governar, que também o padre é chamado, só que o bispo de forma plena, né? Já que é confiado numa diocese a ele, um povo. O padre é mais pastor de uma área restrita, né? De uma paróquia. Então veja, e aí Moisés e Arão tiveram colaboradores de menor ordem e dignidade. No caso, de fato, o bispo é o primeiro, os padres são os colaboradores da ordem episcopal, já que o bispo não pode dar conta de tudo. Assim no deserto comunicaste a 70 homens prudentes o espírito dado a Moisés, que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o povo. A colaboração. O mesmo espírito que estava em Moisés, esse espírito, né, foi dado a esses homens para que colaborassem. Ainda que em menor dignidade que Moisés, no sentido de ordem, né? Como é o caso, vamos dizer assim, né, do Novo Testamento. A hierarquia, como é o caso do Novo Testamento. Do mesmo modo, derramaste copiosamente sobre os filhos de Arão, da plenitude concedida a seu pai, para que o serviço do sacerdote, segundo a lei, fosse suficiente para o sacrifício do tabernáculo, que eram sombra dos bens futuros. Sombra dos bens futuros. Então, veja, apenas era um esboço. A realidade é com Cristo. Porque, como eu falei, imperfeito. Né? Na plenitude dos tempos, ou seja, no momento ideal, no momento que Deus estabeleceu, como diz o apóstolo São Paulo, na plenitude dos tempos, o Pai Santo enviou ao mundo quem? O Filho dele. O único Filho, Jesus. Apóstolo, olha aí, apóstolo, enviado, o missionário do Pai, como a gente diz, e pontífice, o que faz a ligação entre Deus e a humanidade. Por quê? Na pessoa do Filho, na pessoa divina, a humanidade se une.
né? Como diz Santa Catarina de Sena, ali existe uma ponte. De um lado da ponte é Deus, do outro lado da ponte é a humanidade. Quem é que faz a ligação desse abismo? Que é um abismo, né? Entre Deus e o homem é um abismo. Gigante. Gigante. Quem é que faz? O Deus e homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pronto, ele é o pontífice. Ele quem? Jesus, o apóstolo e pontífice da nossa fé, enviado pelo Pai, pelo Espírito Santo, já que a missão de Jesus é conduzida pelo Espírito, né? Desde ali o batismo com João Batista. A voz se ofereceu na cruz. Olha aí o sacerdote que se oferece, o sacerdócio de Cristo, como hóstia pura. Por quê? Porque ele não tem pecado. Ele é santo, ele é o santo dos santos, ele é o próprio Deus. Hóstia pura. Aquele que se oferta, que se imola, que se entrega pura. E fez os seus apóstolos, 12 apóstolos, bispos, que foram ordenando os outros, e que até hoje chegou, nossos bispos vêm dessa linha dos apóstolos. Sucessão apostólica, essa cadeia ininterrupta. Portanto, não existe bispo na Igreja Universal, não existe bispo nas igrejas evangélicas, só na Igreja Católica. Por quê? Vem dos apóstolos. É uma cadeia de sucessão. Quando Dom Henrique morreu, eu estou no grupo dos padres, e interessante que mandaram lá no grupo dos padres a sucessão apostólica do Dom Henrique. Até o que eles conseguem captar, né? Eles fazem um cruzamento de dados, então vai até o Papa lá da Idade Média, né? Mais ou menos onde consegue alcançar, para mostrar que vem lá dos pontífices e tal, né? Aquela sucessão do bispo da agora do século XXI. É uma coisa maravilhosa, né? Ver a verdade de Cristo, de fato. Pois bem, e fez os seus apóstolos santificados na verdade, participantes da sua missão. Porque ele disse, ide fazei discípulos meus, batizai, né? Tudo que fizerdes, né? Quem lhe der uma água no meu nome, né? Não ficará sem recompensa. Já. Tudo que é feito ao apóstolo, tudo que é feito ao enviado de Cristo é feito a ele mesmo. Porque eles participam da missão de Cristo, do poder que Cristo conferiu. De expulsar os demônios, de curar os doentes, de pregar a palavra. É isso o poder de Cristo. E lhes destes, deu a quem? Aos apóstolos colaboradores, para anunciar e consumar em todo mundo a obra da salvação. Pronto. É isso aí, a salvação. Não é para padre ser coach, não é para padre ser um psicologista, não é para ser um homem apenas de negócios. Ele é para colaborar com Cristo, com os bispos, na obra da salvação. Salvação de quê? Das almas, para que elas encontrem Cristo, comunguem de Cristo, recebam perdão de Cristo e vão para o céu um dia. Essa é aquela história de São João Maria Vianney, quando chegou a Ars. Ele encontrou um menininho e disse, meu filho, me mostre o caminho para Ars, que eu lhe mostrarei o caminho do céu. Bom, é isso aí a missão do padre, né? E do bispo e do diácono também, né? Sim. Concedei, aí vem agora a parte que vai chegar, que não pode faltar na ordenação, na hora da prece, da oração consecratória. Veja bem, conceder também agora a nossa fraqueza, mostra que nós somos fracos. Deus escolhe homens fracos, vasos de barro, como diz o apóstolo, instrumentos falhos, homens com a condição de pecadores, tudo que vem junto da concupiscência, do pecado original, que nós já sabemos. Não é? Então, conceder agora, Senhor, também a nossa fraqueza, estes cooperadores, de que tanto necessitamos, claro. Muitos são, né, a messe é grande, os operários são poucos, é preciso rezar pelas vocações, é preciso pedir a Deus vocações sacerdotais. Sim. Não é? Porque necessitamos desses colaboradores, desses cristos, né, no mundo. E vocações sacerdotais de santas, né? Vocações santas. Isso. De padres que almejem a santidade. Justamente, agora entrou aqui o pessoal da paróquia lá da PUC do Paraná, do Padre Regis, lá numa paróquia da universidade, né, da PUC, que eu estava agora numa live com eles, falando sobre sacerdócio. E a gente estava falando justamente disso, né? Eu me perdi agora, que eu ia falar alguma coisa e esqueci totalmente.
Meu Deus do céu, eu sou incrível. Mas assim mesmo. Então, veja, nós necessitamos das vocações. Ah, lembrei, porque ele perguntou assim: o sacramento acontece independente do ministro, da santidade. Isso é verdade. O padre pode estar em pecado grave, mas o sacramento em si ele tem um poder e eficácia. É? Não depende da santidade do padre. Agora, o padre que se torna santo, o padre que se santifica, o padre que busca Deus, aí com certeza ele vai ajudar mais ainda os fiéis a buscarem santidade e a crescerem na santidade. A diferença é grande. Mas o sacramento independe, não tem dependência da santidade do ministro. A Eucaristia, a confissão, a unção e assim vai. Até mesmo o bispo pode ordenar um padre estando no pecado gravíssimo. O padre é ordenado. Né? Olha o mistério Porque de Deus. ali é uma graça superior, né? Agindo sobre ele. É, porque é Cristo que dá a sua igreja. E ele, por sua palavra, ele confere isso independente da situação do ministro. Claro que é um absurdo, é um sacrilégio a gente celebrar um sacramento, um padre, um bispo e o diácono com um estado de alma podre, né? De um estado de alma distante do Senhor. É muito contraditório. Por isso que precisa santificar-nos. Nós precisamos da santidade mesmo, procurar a santidade. Isso é verdade. Pois bem, aí vem o ponto central. Aqui é que acontece mesmo. Ó. Nós os pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituí estes vossos servos na dignidade de presbíteros, anciãos, padres, homens maduros, equilibrados, que realmente vão receber essa graça de Deus. Renovai em seus corações o espírito de santidade. Olha aí, a santidade, né? E o espírito que é dado aqui é para quê? Para obter, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal, que de vós procede. Então a vocação ao sacerdócio não é criação humana, não é invenção humana, não é invenção da igreja, procede de Deus, Do próprio Cristo. do próprio Cristo, e a sua vida seja exemplo para todos. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito de santidade, o Espírito que santifica, ele é dado para tornar aquele homem, que é diácono, transitório, em sacerdote. Ele é levado ao segundo grau. Quando se torna bispo, é levado ao primeiro grau. Então, tem que ficar muito claro isso. O Espírito Santo é dado, nesse momento, para que ele obtenha do Pai o segundo grau da ordem sacerdotal. Interessante, né? E a vida do sacerdote seja exemplo. Toque a vida dos outros, santifique, ilumine. Eu estou lendo aquele livro Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. São 2 volumes grossos, estou no primeiro ainda. Tem um capítulo que ele fala sobre a santidade do padre e do bispo. Olha, eu fico olhando assim, meu Deus do céu. Quando ele diz no livro que o padre, no mínimo, ele já deveria estar na segunda via da santidade, que seria a segunda conversão, a via iluminativa. A via purgativa é os que iniciam, as primeiras moradas. A via iluminativa já passou da quarta, é a partir da quarta morada. E o bispo já deveria estar na via unitiva, ou seja, deveria já ser santo. Nossa, meu Deus do céu. Por quê? Devido à dignidade do ministério assumido. É uma coisa impressionante isso, né? Exatamente. Quando a gente vai olhar, meu Deus. Bom, sejam eles cooperadores zelosos de nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho, o mundo de ensinar, palavras do Evangelho, caindo nos corações humanos através de suas pregações. Por isso que o padre tem que pregar, tem que preparar a homilia, tem que rezar, tem que contemplar, para que aquilo que ele fala toque no coração humano. Não seja coisa técnica, uma coisa apenas assim, estudo puramente intelectual. Não, é estudo com piedade, com oração, para que aquela palavra caia nos corações, através de suas pregações, deem frutos, chegue até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que age, é ele que faz a obra. Nós somos apenas um instrumento, mas um instrumento que, se for dócil a ele, ele faz grandes coisas. Em muitas coisas, até maiores do que o próprio Cristo. Ele diz, obras, voltou, vocês farão obras maiores do que as minhas. Sejam eles, juntamente conosco,
fiéis dispensadores dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração. Ou seja, o Padre dispensa os mistérios de Cristo. Mistério, sacramento. Renasça pela água da regeneração, batismo. Ganhe novas forças do vosso altar, Eucaristia. Os pecadores sejam reconciliados, confissão. E os enfermos se reanimem, unção dos enfermos. Né? O diácono só pode administrar o batismo, assistir o matrimônio, distribuir a comunhão, pregar o evangelho. Mas ungir os enfermos, atender confissão, né? Aí é só o padre e o bispo. E celebrar a Eucaristia, só esses 2 graus. Episcopado e presbiterado. Que eles estejam sempre unidos a nós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia. Em favor, olha aí, em favor de quem? Do povo, a eles confiado, e em favor de todo mundo. Ou seja, um padre para a igreja santifica o povo de Deus naquela localidade, mas ele beneficia o mundo, porque a sua busca de santidade é um estado que ele se encontra, uma dignidade tão alta, um ser elevado ao ser sacerdote, que é maior do que a vida religiosa, nesse sentido, ou religioso, pelos votos. A dignidade do sacerdotal, muito maior. Mais do que aquele que fez só os votos, porque ele tá configurado a Cristo, ele é Cristo. Cristo vive nele, dia e noite, dia e noite. E como isso é forte, né? Justamente. Então, realmente, você falou, precisa nós buscarmos a santidade, porque nós vivemos na presença do Senhor. Assim, todas as nações reunidas em Cristo Jesus haverão de converter-se em um só povo para a consumação do vosso reino. E quando a gente fala aqui em favor de todo mundo, quer dizer que o padre, ele é padre em qualquer lugar do mundo. Ele pode atender qualquer confissão em qualquer lugar do mundo. Né? Um exemplo, celebrar a Eucaristia, porque ele é em favor do mundo, da igreja. Aí termina a oração por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Aí depois o bispo unge as mãos, entrega o pão e o vinho, né, a patena, o cálice, e diz aqui na hora que ele recebe na patena o pão e o vinho e a água no cálice. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. A oferenda vem do povo, o pão e o vinho, né, que produziu, que nutriu ali a terra, que cultivou e que tirou da terra o pão e o vinho, para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer. Toma consciência. E põe em prática o que vais celebrar. Olha aí, veja. Conformando a tua vida, que a nossa vida seja conforme ao mistério de quê? Da cruz do Senhor. Então, o padre é um homem crucificado, né? Para, de fato, dar vida aos outros, dar vida ao povo de Deus. Então é isso. E a gente poderia meditar aqui. Contem um pouquinho pra gente como é que foi esse seu discernimento vocacional. Desde sempre o senhor já sabia que seria padre. Como foi esse caminho e como foi a sua escolha pela vocação de ser religioso deoniano? Se o senhor encontrou outros carismas no meio do caminho. Conta pra gente como é que foi mais ou menos esse... Não, a minha vida, a minha infância normal, sempre busquei realmente esse lado aí da espiritualidade, do caminho com Cristo. Claro, teve esses momentos de afastamento, de não tanto compromisso com Deus e com a igreja, até o momento em que eu tive mais essa experiência com Cristo, através de um grupo de oração, em 2005, em uma outra paróquia, que não era minha, de origem, lá em Aracaju, e aí foi despertando, brotando aquele desejo que eu não pensava, não conjecturava ser sacerdote. Queria ser médico, depois desisti da medicina, e aí me apliquei mais à questão da psicologia, né? Tanto que fui aprovado, ainda cursei um período de psicologia. Uhum. E aí, depois disso, fui vendo que realmente, né? A menina dizendo aqui que não concorda, mas não precisa você não concordar. É uma verdade de Cristo. É uma verdade. Não depende da sua opinião, minha filha. Se você não acredita, então você não é católica. Porque se a gente diz que o padre é um outro Cristo, se Cristo vive no padre, então é dia e noite. O ser do padre é um ser configurado a Cristo. É um ser configurado a Cristo. Não é vontade minha, não é vontade de Carol. É Cristo que deixou para a igreja.
né? Santo Agostinho já vai dizer pra gente, né? Roma disse caso encerrado, não tem o que você Justamente. acha, o que você acha. É a Não existe, verdade da não igreja. é católicos por achismo. Ah, eu acho isso. Não, a minha opinião não interessa. O que interessa é o que a gente recebeu há 2000 anos. Exatamente. E se um padre acorda de noite para atender o enfermo e ungir o enfermo que está agonizando, quem é que está ungindo? Aquele enfermo é Cristo no padre. Se um padre celebra uma missa às 5 horas da manhã, quem está celebrando a missa não é o padre em si. O poder não é do padre, é de Cristo. É do Senhor. Se um padre, às 2 da tarde, ele vai e atende uma confissão, né? Até não está nem com a roupa de padre e coloca uma estola. Quem é que atende? É Cristo. Então, minha irmã, se você é católica e diz que não concorda que Cristo vive no padre a todo momento, então tem uma coisa errada. Então quer dizer que o padre é um funcionário do altar. O padre, então, é um simples funcionário burocrata que exerce umas funções em determinadas horas, que depois dali ele é um homem normal e ele faz o que ele quer da vida. Ele vai para os lugares errados, ele faz o que ele quer, tem uma vida que não mostra que é um homem consagrado a Deus. Se for assim, então para que o padre faz voto de castidade, no caso, na vida religiosa? Para Passar quê? 10 anos se preparando, né? Passa 10 anos, então tudo é inútil. Não tem sentido nenhum. Então, bom, desculpe, mas às vezes tem coisa que a gente tem que falar e Com certeza. se é católico, então tem que aprender a verdade. Se não aceita, A verdade, ela dói, mas ela também É. liberta, né, pai? reza ao Espírito Santo para que o Espírito Santo ilumine e você se convença dessa verdade e aceita essa verdade e adira essa verdade. Pois bem, então aí, voltando, né? Eu gosto de ver essas coisas. Aí, repare, perdi de novo, mas tudo bem. Mas aí fui, de fato, fazer esse caminho de discernimento com a congregação. Eu senti o impulso de ser padre mesmo, desejei de ser padre. Minha mãe sempre dizia que via realmente algo diferente na minha vida, mas enfim, coisa de mãe, né? Mas enfim, ela dizia. E aí, tranquei o curso na faculdade, depois que tranquei o curso, pronto, aí fiz o processo vocacional. E o interessante é que eu me identifiquei não só com ser sacerdote, mas o sacerdote do coração de Jesus. A mística, o carisma, a espiritualidade, a vida eucarística, de adoração, tudo mais. Então aí, nisso tudo junta. E, de fato, procurei outras congregações, até tentei. Muitas entraram em contato comigo, dioceses, tudo. Enfim. Mas, assim, o que me chamou, o que me atraiu foi ela aqui, ó. Érica, minha filha. A verdade é Cristo. Se a verdade é Cristo, ela é um fim que nos atingiu. Não é inatingível. A verdade nos atingiu. E se nos atingiu, foi Cristo que nos atingiu. E ele falou isso, pronto. Não adianta. A verdade é o Senhor. E se Jesus é a verdade absoluta, ele diz o que é verdade. Não é o que eu digo, o que você diz. Por isso que é tão difícil para alguns aceitarem algumas coisas da igreja, do evangelho, porque quer viver a sua verdade, o seu pensamento. Não é assim. Então vai ficar muito difícil, né? E se é católico é pior ainda, porque não é católico, né? Nessa situação não é. E a gente tem percebido muito nos últimos tempos, né, padre? Tipo, uma onda de católicos que acham Sim. que o catolicismo é como eles querem, aceitar aquilo que lhe convém. Quando na verdade não é. Se não aceita, aí ou pede a Deus e os santos para ajudarem nessa via, ou vai ser difícil. Entende? Pois bem. Aí eu entrei no seminário em 2008, fiz o caminho, fui ordenado em 2018, como você lembra, e foi isso, né? Cada dia, assim, buscando esse compromisso com o Senhor, esse estar com o Senhor. Porque, de fato, ser padre é mais do que um troféu a conquistar, mais do que uma idealização humana, mais do que um projeto pessoal de vida. Ser padre é responder ao chamado de Deus, que me chama a estar com Ele, primeiramente. Ser amigo íntimo dele. Aprender com o Senhor Jesus. Então, a partir disso, estando com ele nesse contato íntimo e amoroso, a gente é chamado a evangelizar, a falar, a levar esse amor aos outros.
a Cristo, não é? É verdade. É E isso. como Eliana colocou um comentário aqui, não podemos Isso. relativizar a verdade. Cristo é a verdade e ponto. Não Exatamente. existe outra Perfeito. verdade, né? Não existe, né? E, padre, para o senhor, assim, no momento da sua ordenação, Ah, como é que foi aquele momento, assim, todo mundo que estava lá, eu acredito que aqueles que estão assistindo estavam naquele momento, viram como foi algo sublime, algo sobrenatural, algo muito de Deus, assim. E eu queria saber do senhor, como foi seu sentimento, como foi aquele momento que o senhor consagrou o corpo de Cristo pela primeira vez, como é que foi claro, tudo aquilo? E estava um como pouco nervoso. e eu queria saber também quem é Padre Valdinan de 5 anos atrás e quem é Padre Valdinan de hoje em dia. Pronto, são duas perguntas, né? Então, veja, Isso. na primeiro caso, então, é o sentimento de alegria e sempre aquela sensação, vamos dizer assim, humana, de que eu sou um instrumento, de que não sou eu, mas ele usa de mim, né? E que ali eu me entrego, né? Contemplo, tento não me perder, tento realmente me colocar ali inteiramente, atenção plena naquilo. Claro que às vezes a gente pode perder isso de vista, mas é uma é uma coisa assim que vai além de tudo que a gente imagina, mas de fato a sensação humana é essa. Cristo está aqui, eu sou instrumento. Através das minhas mãos ele vem ao mundo. Né? Então isso é algo de gratidão. E de realmente sempre fazer uma oração, Senhor, fica comigo. Senhor, me dê o teu amor, me purifica, me ilumina. E aí, de 5 anos para cá, altos e baixos, momentos de alegria, de tristeza, de dores, de conquistas, mas se eu, sem nenhuma presunção da minha parte, mas eu acho que desses 5 anos para cá, principalmente aí marcando aí desde João Pessoa para cá, o sobrenatural de Deus. Assim, vendo o céu tocar minha vida, vendo Cristo tocar minha vida, vendo a intercessão dos santos, a presença realmente, a realidade que é realmente o invisível, o Cristo que venha, a salvação. Então, essa sensação que eu tenho tido, né? É isso que eu tenho experimentado na minha vida. De fato, a graça de Deus não me falta. Quando eu pensava que estava ali já no poço, que não tinha resposta, de uma forma divina e que não competia a mim, ele vem e a graça dele transforma. A graça dele vem, diz assim, lute, busque, seja santo, faça o que eu quero, não o que você quer. Sacrifique-se, doe-se, não tenha medo. Não viva para si, viva para mim. Né? Então, é isso, né? É um realmente um doar-se, né? Isso. E isso que é o bonito de quando você segue de fato aquilo que Deus lhe chama. É uma alegria, é algo que mesmo que você passe por momentos de dificuldade, você nunca duvida que aquela foi a Sim, sua real sim. decisão, não é verdade, Padre? Porque é aí que está. Se nós não perdermos de vista o Senhor, a sua presença, ele é presença, ele é realidade, ele é intimidade, ele é amor. Se a gente não perde de vista isso, nossa, não tem como a gente fugir dele, perder esse tesouro que ele colocou em nós. Né? E o que ele mais quer, e eu aqui eu aproveito e ensejo, como eu gosto de livro, né? Diga. Então, não, olha, esse livro aqui foi um dos que marcou nesses últimos 5 anos, porque foi Jesus falando a um monge, sacerdote. E o Qual que o ele nome, mais Padre? ensina o IESO. Ah, sim. Quando o coração fala ao coração. O diário de um padre, de um sacerdote em oração. É um livro para dar de presente a muitos padres. De fato, esse livro, ele mostra que Jesus quer do padre isso. Jesus quer que o padre seja amigo dele. Né? Faça companhia a ele, seja próximo a ele. Porque foi para isso primeiro que a gente se tornou padre, para ser próximo a ele. Isso. Certo? Perfeito. Deixa eu ver mais alguma coisa. Padre, como tem sido a sua missão aí em Poço Redondo? A gente sabe que é uma realidade bem diferente de como era aqui em João Pessoa.
Então, como é que tem sido para o senhor? Como tem sido sua rotina? O senhor pode falar um pouco para a gente, assim, como tem sido a sua nova missão? João Pessoa era uma rotina menos intensa, mas ao mesmo tempo, à medida que fui pegando o jeito de padre, ali, principalmente como é o nome? Em, ali, oh meu Deus, Gonçalo? São Gonçalo. Então, ali foi intensificando, né? Aparecia realmente, ia ao velório, confissão de jovem que aparecia fora de horário. Tinha muito disso. E como eu não tinha uma função muito cheia de atividades, então eu me dedicava muito a isso, atender confissão, atender direção espiritual. Era muito intenso isso, né? Uhum. Quando eu mudo para cá, os primeiros meses foram difíceis, né? As primeiras semanas foram difíceis, né? Houve algumas lágrimas, dificuldades assim de não saber lidar, pouca informação, jogado assim, muita coisa assim, entende? Foi um pouco tenso isso aí, Uhum. mas não E tudo muito faltou, recente, né? muito recente, né? E, e assim, realmente aqui as missas, um número maior de missas, né? E olha que não atinge todas as comunidades, mas assim, é uma coisa, é um trabalho assim que exige muito do sacramento, principalmente de missa, né? Atendimento, confissão tem melhorado, né? Não tem tanto esse costume ainda, precisa enraizar mais isso no coração das pessoas, mas já há uma procura pela confissão, há uma procura maior pelo sacramento do matrimônio, santificar a vida, né, do matrimônio, esse valor. Então, isso eu vou usando através da pregação, da homilia. E, claro, Deus vai agindo. O trabalho é dele, né? Mas agora já estou bem enturmado, já bem integrado. Claro que o primeiro ano é difícil, nem todos compreendem, nem todos aceitam. Alguns olham assim de lado, comparações que fazem, que faz parte, né? É verdade. Mas agora a gente já vê que as coisas estão assentadas, estão mais tranquilas. E claro, isso não deve levar ao comodismo, mas doar-me inteiramente, santificando-me e santificando o povo. Certo. E a gente também, que alguém quiser fazer alguma pergunta ao Alguma Padre pergunta? Valdinam, pode colocar nos comentários que ele responde, tá certo? E, Isso. Padre, eu queria saber o que o senhor tem a dizer, assim, aqueles que talvez alguma pessoa que esteja aqui nos assistindo e que esteja em dúvida sobre qual o seu chamado, qual a sua vocação, que Deus lhe chama. É. O que o senhor tem a aconselhar essas pessoas? Rezar bastante, conversar com alguém mais experiente na vocação, que deu certo. Não alguém frustrado que deu errado a vocação, né? Então, É, fazer isso, procurar aconselhamento, uma vida sacramental de confissão, de comunhão, essa busca de Deus autêntica, da espiritualidade, boas leituras. E aí vai discernindo a vocação, né? À medida que a gente está aberto à ação de Deus, do seu espírito, eu né? acho também que à medida que a gente não está afobado também, né, Claro, Padre? justamente. De querer achar uma resposta em qualquer lugar. Isso é, justamente. É. Muito bem. Então, Padre, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? O senhor Não, quer... só eu queria agradecer todo o carinho, de modo especial vocês aí da Paróquia Virgem dos Pobres, todos aqueles também lá de João Pessoa, alguns, claro, não estão nessa live. Agradecer, né? Porque eu vejo que mesmo depois de 3 anos, 2 anos, mas a ligação é muito forte com vocês, né? O carinho, Sim. mensagens no privado. Padre, vem aqui no meu casamento. Padre, é uma coisa interessante. A amizade ficou com muitos. Daí lá da São Gonçalo, os jovens que nem são da São Gonçalo, são de outros lugares. É uma coisa impressionante. É obra de Deus, é ação de Deus, né? E eu E só louvo a padre, Deus, é gratidão. falando assim, de uma forma bem pessoal, eu louvo muito a Deus assim pela sua vida e pela sua vocação. O Senhor está sempre nas minhas orações, Obrigado, porque o Carol. Senhor me ensinou o que é de fato a oração. Quem me pergunta, eu digo, o seu jeito, a sua forma de evangelizar, de formar. Eu, antes do Senhor vir para nossa paróquia, eu procurava muito Deus no barulho, na, no, na agitação, naquelas coisas. E o Senhor chegou me mostrando Deus na contemplação, no silêncio. E ali eu me encontrei, eu fiz, meu Deus, de fato, é isso, entende?
E eu louvo muito, assim, pela sua vida, pelo Senhor ter me ensinado isso. E eu busco viver isso Amém. até hoje, entende? Que bom. Então eu lhe agradeço grandiosamente. O carinho é gigante pelo Senhor de toda a nossa paróquia. E é isso, Padre. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Parabéns pelo seu dia que está chegando, né, São João Maria Vianney. Amanhã, que é o dia do padre, de fato, né? Que o pessoal diz que é ontem, Exatamente. mas é amanhã. Nasci no dia do padre. Exatamente. É. Olha. É. Tá vendo? Então tudo já estava aí, ó. No plano de Deus. Então é isso, Padre. Muito obrigada. Viu? Eu que Você quer fazer agradeço. uma oração final? Vamos fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. São José, nosso protetor, rogai por nós. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada. De nada, Carol. Foi. Deus lhe conserve na ternura do amor dele, tá bom? Amém. Tá. Tchau. Obrigada a todos que nos acompanharam. E isso é, nessa pessoal que live. acompanhou. E as próximas semanas teremos mais, tá certo? Tudo bem. Tchau.